É um prazer para mim e poder estar aqui e conversar um pouco sobre esse assunto, né, dos católicos LGBT que se organizam em grupos aqui no Brasil e no mundo, que é o meu tema de pesquisa, porque é o meu tema também de militância. Então, eu começo me apresentando para vocês poderem entender de onde eu estou falando, né? Eu sou Cris Serra, sou psicóloga e sou uma pessoa da comunidade LGBT. Durante a minha vida toda, eu me entendi como uma mulher lésbica. E de 2, 3 anos para cá, comecei a me entender de uma outra forma como uma pessoa não binária, num certo trânsito de gênero, mas a gente pode falar melhor sobre o que isso quer dizer um pouquinho mais adiante. Eu me descobri, na época, né, eu me entendi como uma pessoa lésbica quando eu tinha lá pelos meus 17, 18 anos. Eu sempre tive uma espiritualidade, uma religiosidade muito forte, muito presente na minha vida. Deus era uma presença muito forte para mim, desde criança. Eu conversava com aquela presença, com aquele Deus que era o meu papai do céu, uma coisa muito pessoal, desde cedo. Aprendi a rezar pro anjo da guarda com a minha avó, tive aula de religião no colégio e tal. E aí, quando eu entro na adolescência, em algum momento, lá pelos meus 16, 17 anos, eu comecei a viver o meu primeiro amor. E em algum momento eu consegui entender que o que eu estava vivendo não era uma relação de amizade, eu estava gostando de uma menina. E nada no mundo prepara a gente para isso. A gente vive num mundo que diz o tempo todo pra gente que o caminho que as pessoas seguem é meninos gostam de meninas e meninas gostam de meninos. E você só pode ser menino ou menina, de acordo com o teu corpo, né? Então, nada prepara a gente para ter uma experiência que seja diferente disso. E eu demorei muito tempo para entender o nome do que eu estava sentindo, para entender que aquele sofrimento todo, os ciúmes, aquela vontade de estar com aquela pessoa, não era uma amizade, coisa. E quando eu finalmente comecei a conseguir nomear e entender que eu era uma menina que gostava de meninas, eu entrei numa dúvida muito grande. Porque eu ouvia, por todos os lados, que o Deus que eu acreditava, a igreja da qual eu fazia parte, não poderiam aceitar que meninas gostassem de meninas, que havia alguma coisa errada com isso. Falava-se em pecado. E eu não conseguia entender qual era o problema. Porque eu tinha aprendido, eu tinha entendido que pecado é quando você faz alguma coisa errada, é quando você faz alguma coisa que pode prejudicar, que pode fazer mal para alguém. E eu não conseguia entender qual era o problema. E católicos, né? Católicos têm a coisa da confissão. Então lá ia eu. Eu sempre tive cara de muito mais nova do que eu sou. Até hoje ainda tem um pouquinho essa disparidade. Assim, eu tenho 46 anos. E às vezes algumas pessoas levam um susto quando eu falo isso, porque acham que eu não tenho cara de uma pessoa de 46. Eu não sei se isso é verdade, mas quando eu tinha 18, 17, eu certamente não tinha cara de 18, 17. Eu parecia muito mais nova. Então aí eu, com aquela cara de criança, entrava no confessionário, sentava na frente do padre e começava a falar: padre, eu sou homossexual. Isso era começo dos anos 90, final dos anos 80, começo dos anos 90. Os patos perdiam rebolado. E aí começava aquela pessoa com aquela cara de adolescente, falava: eu sou homossexual, e eu queria saber qual é o problema, porque eu não consigo entender qual é o problema. E os padres começavam a explicar qual era o problema. E eu comecei a observar que os argumentos seguiam sempre mais ou menos a mesma sequência. E um argumento que era sempre central era que a relação entre pessoas do mesmo sexo não gerava vida. E aí eu ouvia o que o padre falava, e eu ia para casa, e eu pensava, e eu falava: gente, isso não faz sentido. E eu queria muito entender.
porque eu não queria correr o risco de estar fazendo alguma coisa errada. Era muito importante para mim ter a certeza de que eu era uma boa pessoa e de que eu estava fazendo as coisas do jeito certo. E, de repente, surge essa sombra de que talvez o meu Deus estivesse zangado comigo ou não gostasse mais de mim. E eu não podia mais me aproximar. Os católicos têm uma coisa muito forte com a coisa da ceia, né, da Eucaristia. Todos os nossos cultos, todas as missas têm uma Eucaristia. Isso é uma parte central do nosso ritual. E eu não me sentia mais no direito de me aproximar da Eucaristia. Então eu continuava frequentando a igreja, continuava indo à missa e tal, e num sofrimento enorme. Porque eu não me sentia no direito de me aproximar. E eu me sentia culpada, e eu me sentia fazendo alguma coisa errada, sem nem ao menos compreender bem qual era o erro, qual era o problema, o que eu estava fazendo de ruim. Isso durou alguns anos. Até que eu falei com dezenas de padres. Eu fazia a louca da igreja. Eu não podia ver uma igreja com a porta aberta, que eu entrava, procurava um padre, perguntava se podia me confessar e sentava com o padre e começava a explicar para ele que eu era homossexual e tal. E aí ele começava a argumentar, me explicar qual era o problema. E eu já tinha ido para casa, já tinha pensado. Aí eu voltava e eu continuava perguntando. Até que teve um dia que um padre... A gente tinha um apartamento em Teresópolis, aqui na região serrana do Rio. E a gente tinha o pároco daquela igreja que a gente ia no fim de semana. Ele era o cara mais feliz que eu já vi na minha vida rezando a missa. Eu nunca na minha vida vi um sacerdote tão feliz quanto aquele padre daquela época. E, ao mesmo tempo, ele era uma pessoa de uma origem humilde. E ele se empenhava muito, esses marcadores, né, da legitimidade das pessoas quando elas falam. Ele se empenhava muito em falar muito certo, então ele pronunciava as frases. Ele falava, eu vou à igreja, eu vou à... Bom. E esse cara, que era um cara muito adorável e muito simples, senta-se comigo, quer dizer, eu me sento na frente dele e começo a falar que eu sou homossexual, ele foi ficando vermelho. E aí eu expliquei para ele quais eram as minhas dúvidas, e ele começou a falar, e eu comecei a rebater, mas isso e aquilo, ele argumentava, eu contra-argumentava, ele argumentava, eu contra-argumentava, ele argumentava, eu contra-argumentava, até que chegou uma hora que ele foi ficando vermelho, ele foi ficando vermelho, ele foi ficando vermelho, chegou uma hora que ele parou, olhou para mim nos olhos e falou, eu não sei te responder. Você vai ter que conversar com alguém mais esclarecido que eu. E nesse momento, nesse dia, eu vi uma luz, que talvez eu não tivesse louca, porque as pessoas afirmavam com muita convicção que eu estava no erro. E eu continuei procurando, foram 2 ou 3 ou 4 anos da minha vida de muito sofrimento, de muita angústia, e muitos padres, foram dezenas de padres. Até que um dia eu estava fazendo um retiro, e eu fui conversar com o padre que estava conduzindo o retiro, era um jesuíta. E eu sentei na frente dele e eu comecei a falar, padre, eu sou homossexual e eu queria saber qual é o problema, porque se todo amor gera vida, eu já ia logo para os argumentos finais da conversa, pulava metade da discussão. Porque se todo amor gera vida, e aí ele me interrompeu, ele fez assim com a mão, me interrompeu, e falou assim, você tem razão. Todo amor gera vida, fique em paz. E ali, oi Laurinha. E ali eu tirei eu tirei um peso dos ombros. Porque eu entendi, na verdade, assim, bastou eu ouvir de uma pessoa que estava tudo bem, que eu soube no meu coração que estava tudo bem. Eu sempre tinha sabido disso. E eu fiquei em paz. Esse longo preâmbulo para contar para vocês que eu segui minha vida. Passaram-se, sei lá, 15 anos, 18 anos. E eu segui me achando uma lésbica
católica, super bem resolvida, ia na igreja, fazia minhas orações, participava da missa, comungava, era uma pessoa com uma religiosidade muito presente, fazia minhas orações diariamente, até que um dia, em 2008, conversando com uma amiga muito querida, essa minha amiga vira-se para mim e fala assim: você sabe que eu acho que você não tem a sua sexualidade bem resolvida com a sua religiosidade. Eu olhei para ela e falei: oi? Porque eu só ouvi falar que tem um grupo de católicos que são LGBT, que começaram a se reunir. Eu acho que você devia conversar com eles. Esse grupo foi o primeiro grupo que se organizou aqui no Brasil de católicos LGBTs. Chama-se Diversidade Católica, foi um grupo que surgiu aqui no Rio de Janeiro em 2007. Isso era final de 2008, eles estavam se reunindo há 1 ano e meio, por aí. Eram pessoas que tinham começado a se encontrar e a conversar sobre como é que uma pessoa LGBT pode ser católica. E eu achei uma bobagem que a minha amiga tinha falado, mas eu fui. E aí, eu cheguei lá, teve uma reunião, conversa, uma apresentação e tal, parará. E aí, no final da reunião, teve uma missa. Foi a primeira vez na minha vida que eu participei de uma Eucaristia com um grupo de pessoas em que todo mundo sabia plenamente quem eu era. E nesse dia, eu fui tomada por uma emoção que me pegou completamente de surpresa. E passaram-se 13 anos. E eu ainda me emociono. Passaram-se 13 anos e nesses 13 anos eu vi um número incontável de vezes as pessoas tendo experiências como essa e tendo essa emoção. Da primeira vez em que você se coloca numa comunidade de fé, na sua comunidade de fé, diante do seu Deus, com os seus irmãos e irmãs, inteira. Só nesse dia, eu, que me achava uma lésbica super bem resolvida como católica, uma católica super bem resolvida como lésbica, entendi a violência, a primeira grande violência que as pessoas LGBT sofrem no mundo e na igreja, que é deixar um pedaço seu do lado de fora. Toda vez que eu entrava numa igreja, eu deixava um pedaço meu do lado de fora. Algo ficava escondido, ficava apagado, ficava invisível. E eu nunca tinha me dado conta de como isso é violento. De lá para cá, eu aprendi muitas coisas. E eu espero poder compartilhar alguma delas com vocês nessa conversa que a gente está tendo aqui hoje. Mas, para explicar o que eu estou fazendo aqui com vocês hoje, quem sou eu? Eu sou essa pessoa que passou por essa experiência e que transformou essa descoberta numa militância. Eu, durante alguns anos, eu trabalhei cuidando das plataformas na internet do Diversidade Católica aqui do Rio. Tinha blog, a página no Facebook, teve uma época que teve Twitter, hoje em dia, enfim, tem o site e tal.
E eu era aquela pessoa que cuidava das postagens e que cuidava de receber as mensagens e os comentários. Uma das pessoas, né? Havia outras, mas eu era uma das pessoas fazendo esse trabalho. E eu ficava sempre muito impressionada. Porque a quantidade de pessoas que se davam ao trabalho de entrar, de ir lá, digitar, entrar no nosso site, no blog, na página do Facebook, escrever uma mensagem, escrever um comentário, dizendo, olha, eu sou católico, eu sou católica, e vocês não podem ser, se vocês são LGBT, vocês não podem ser católicos. Se vocês são LGBT, vocês vão queimar no inferno, vocês têm que deixar de ser LGBT. A pessoa se dava ao trabalho de entrar lá para falar isso pra gente. E o que me espantava mais ainda do que isso, o que me espantava mais ainda é que entrava muita gente dizendo assim, olha, eu sou LGBT, e se vocês são LGBT, vocês não podem ser católicos. Porque você... Teve um cara especificamente que eu gosto sempre de citar, eu tenho prints, isso é verdade, não é fake news. Teve um cara que fez um comentário que ele dizia assim, ele era gay, e ele dizia assim, católico LGBT é que nem judeu nazista. Vocês que dizem que são LGBT e são católicos, vocês acham que ser católico é muito legal, que faz muito bem para vocês, mas vocês não sabem que isso não é legal, que isso faz muito mal para vocês. E que vocês precisam de ajuda para deixar de ser católicos. Eu li isso e eu pensei, Jesus, ou enfim, Jesus, né? Dependendo de onde é que você visualiza. Qual é a diferença entre isso que esse rapaz está dizendo e as pessoas que dizem pra gente que a gente acha que ser lésbica, gay, bissexual, transgênero, travesti, o que for, que a gente acha que ser uma pessoa LGBT é muito legal, mas que a gente não sabe que isso faz muito mal pra gente, a gente precisa de ajuda para deixar de ser LGBT. Qual é a diferença? Eu ficava sempre muito impressionada com como que, desses dois lados, que existe um certo senso comum de que são lados opostos, o lado das pessoas cristãs, católicas no caso, e o lado das pessoas LGBT, como é que o mesmo argumento aparecia dos dois lados? A mesma lógica. A mesma lógica de simplesmente não poder aceitar quem eu digo que eu sou e o que eu tenho a dizer a meu próprio respeito e a respeito da minha experiência. Que mecanismo é esse? E por que todo mundo insiste em dizer que uma pessoa católica não pode ser LGBT e vice-versa? Por causa disso, em algum momento, eu resolvi voltar para a escola e resolvi pesquisar. E por isso, eu voltei e fui fazer mestrado. E a minha pergunta no meu mestrado, na minha pesquisa, foi, nesse contexto em que existe esse imaginário, essa ideia generalizada, esse senso comum de que pessoas cristãs não podem ser LGBT e vice-versa, em que a gente tem duas identidades, de uma certa forma, que aparentemente, pelo que uma enorme parte das pessoas acredita, são incompatíveis. Como é que tem, no mundo todo, grupos de pessoas que são cristãs, não só católicas, e que são LGBT? E que, apesar de um conjunto de situações extremamente violentas
que sofrem dentro das igrejas, dentro das suas comunidades, essas pessoas ainda assim insistem em estar ali, em se reunir, em criar um movimento na tentativa de conquistar espaço, conquistar respeito, afirmar a sua pertença religiosa nessas igrejas. E aí a minha pergunta, nesse contexto, foi: quais são as estratégias que os grupos, e aí especificamente falando de onde eu estava, né, que os grupos de católicos LGBT no Brasil, quais são as estratégias que a gente usa para ficar? Estratégias de permanência na igreja. Foi essa a minha pergunta. Para começar a pensar isso, eu comecei olhando para esse contexto, para esse senso comum que diz que se você é cristão, você não é LGBT, se você é LGBT, você não é cristão. E eu comecei a observar que existe uma história e que não são só as pessoas que são lésbicas, gays, bissexuais, travestis, transgênero, enfim, por aí afora. Não são só essas pessoas que precisam ficar no armário, como se diz, né? Deixar um pedaço seu do lado de fora quando elas entram numa igreja. É toda uma história dessas pessoas que fica no armário. Eu não estou querendo com isso negar, nem deixar de denunciar a violência. Eu já falei da violência do apagamento, do deixar um pedaço lá de fora, que é a básica. Mas tantos de nós ouvimos o tempo todo, nas igrejas e fora das igrejas, isso que eu estou contando para vocês, que nós não podemos ser cristãos se nós somos LGBT e vice-versa. É uma crença tão generalizada e tão violenta, porque é uma sociedade inteira batendo nessa tecla de que nós não somos quem nós percebemos que nós somos. De que tem alguma coisa errada com o que a gente percebe que é, com quem nós percebemos que somos. Pior, em muitos ambientes, em muitas comunidades, diz-se abertamente que existe alguma coisa de tão errado com as pessoas que são LGBT, que fala-se que a pessoa está endemoninhada, que ela é coisa que ela vai queimar no inferno, que ela vai ficar condenada, que ela não vai ser salva, que ela está sendo a porta aberta para o demônio entrar na sua família, na sua casa, na sua igreja, na sua comunidade, que ela tem alguma coisa tão indigna, tão suja, tão degradante, que ela necessariamente é uma pessoa devassa, que ela necessariamente é uma pessoa perversa, que ela precisa ser curada, que ela precisa ser limpa, que ela precisa ser purificada. E são famílias inteiras que, quando descobrem que a sua filha ou seu filho é uma pessoa gay ou lésbica, ou seja o que for, que entram em pânico, porque precisam salvar a pessoa. Existe um filme que a gente costuma sempre sugerir, indicar para as pessoas assistirem, que é um filme baseado numa história real que se chama Orações para Bob. É um filme que precisa ser assistido com um rolo de papel higiênico do lado, porque você chora, e chora muito.
É uma história real de um rapaz, filho de uma família metodista, se não me engano, americano, que se descobre gay e que a mãe, desesperada, tentando ajudar ele a deixar de ser gay, tanto atormenta o garoto que em algum momento o garoto se mata. E essa mãe se tornou uma... Só quando o menino, o filho, se mata é que essa mãe cai em si. E ela se torna uma grande militante pelos direitos LGBT nos Estados Unidos. Eu tenho muitos amigos, muitos, que tentaram se matar. Um deles de Recife. Ele tinha crescido numa paróquia em que o padre vivia falando sobre os demônios. E a partir de um determinado momento, toda vez que ele fazia alguma homilia, que ele trazia a questão das pessoas gays, das pessoas homossexuais, ele fazia homilia chamando os homossexuais de demônios e olhando para esse rapaz. Até que um dia esse rapaz, as palavras dele foram: eu resolvi me matar porque pelo menos esse demônio não ia mais poluir o mundo. E ele estava a caminho do centro de Recife, porque tinha um prédio muito alto lá e que dá para subir, é um prédio comercial, alguma coisa assim, e ele ia subir lá em cima e se jogar. E um amigo ligou para ele, um colega de faculdade ligou para ele porque estava tendo um evento na faculdade, na Católica de Recife. Um evento organizado pelo pessoal de direito, sobre direito homoafetivo. E uma das pessoas que estavam na mesa era um padre daqui do Rio de Janeiro, meu amigo, que tem um trabalho muito bacana de acolhimento pastoral de pessoas LGBT na igreja. Esse padre estava na mesa e esse padre fez uma fala, falando sobre esse tema, sobre as pessoas LGBT cristãs católicas. E esse rapaz, quando o amigo ligou, estava no ônibus, falou: tá bom, eu vou lá ver, depois eu continuo fazendo o que eu ia fazer. E ele ouviu a fala desse padre. Final da fala, ele foi conversar com o padre, contou o que tinha acontecido com ele, contou que ele estava indo se matar quando o amigo ligou para ele, chamou ele para assistir o evento. E falou: padre, não pare. As suas palavras salvam vidas. E eu me emociono quando eu falo isso, porque esse rapaz não foi o único. E porque eu acho que essa história dá um pouco a dimensão do tipo de violência que acontece nas igrejas. Violências, às vezes, bem intencionadas. Eu coloco um pouco de aspas nesse bem intencionadas. Mas que são violentas porque negam a possibilidade da pessoa poder falar de si. Negam olhar e ver o outro. Negam escutar. Eu tenho muitos amigos que foram submetidos a orações de cura e libertação e processos de exorcismo, que foram absurdamente traumáticos. Amigos e amigas que foram obrigados pelos seus pastores a passar por processos terapêuticos, psicoterapêuticos, supostamente psicoterapêuticos, de cura. E existe uma outra violência, que é a violência do exílio, que é a violência de você se convencer que você não tem outra opção senão ir embora e se afastar da sua experiência de sagrado, porque você não tem o direito ou a possibilidade de estar ali.
eu falo isso tudo. E eu falo sobre essa crença tão arraigada em todos nós, de que pessoas LGBTs não podem ser cristãs. E no entanto, gente, quando lá pela década de 60, no contexto de uma série de movimentos sociais, começa a emergir aquilo que hoje assumiu a forma e nós viemos a conhecer como o movimento LGBT, QIA+, essa sopa de letrinhas, o movimento de pessoas que não se enquadram na norma de que você tem que se relacionar em relações heterossexuais e de que você tem que ter como identidade de gênero ser homem ou ser mulher de acordo com a sua genitália. Quando lá pela década de 60 começa a emergir um movimento das pessoas se organizando, na verdade esse movimento já vinha desde o começo do século XX, mas sob formas um pouco distintas. Um movimento de pessoas que lutam para deixarem de serem consideradas criminosas e poderem ser presas ou sofrerem castração química, ou serem mesmo mortas. Ainda há lugares no mundo em que as pessoas podem ser mortas por serem LGBT. Ainda há hoje lugares no mundo onde pessoas, vou repetir isso, ainda há hoje lugares no mundo onde pessoas podem ser mortas por serem LGBT. E quando eu falo isso, eu falo mortas pela lei, pelo Estado, né? Porque pessoas são mortas por serem LGBT nas mãos de pessoas comuns todos os dias. O Brasil é um dos países onde mais morrem pessoas LGBT no mundo. A gente tem informações muito mal organizadas, não existe uma notificação oficial, mas há uma certa conta, assim, muito por alto, de que morre no Brasil uma pessoa a cada 36 horas, com requintes de crueldade, por ser LGBT. Bem, então as pessoas começam a se organizar para deixarem de serem consideradas criminosas e para deixarem de serem consideradas doentes. E isso se transforma num movimento por direitos para as pessoas LGBT, um movimento das pessoas LGBT para assegurarem direitos e igualdade na sociedade que a gente vive. E é interessante porque, ao contrário desse senso comum, as pessoas LGBT foram acolhidas, encontraram acolhimento em espaços de igrejas desde o começo, desde os primórdios da história desse movimento. Você vê grupos, pessoas que se encontram em igrejas, acolhidas por padres, por pastores, por religiosos, por religiosas. Durante a época da epidemia, quando estoura nos anos 80 a epidemia de AIDS, os religiosos, muitas vezes, estavam na linha de frente do combate à epidemia, porque muitas vezes havia padres, havia freiras, havia instituições de assistência, havia hospitais nas mãos de ordens religiosas. Quando ninguém sabia como é que se dava o contágio, não se tinha-se medo de chegar perto das pessoas, não se entendia bem a doença ainda, achava-se que podia passar pelo ar, achava-se que podia passar pelo contato físico, pelo toque. Muitas vezes eram padres, freiras, monges, pastores que estavam na linha de frente de combate à epidemia. E como tudo, à medida que emerge esse movimento no final dos anos 60, de pessoas reivindicando respeito, reivindicando dignidade, reivindicando, afirmando o orgulho em vez da vergonha de serem quem são, as comunidades de fé cristãs começam a se sentir
interpeladas e chamadas, as pessoas cristãs se sentem interpeladas e chamadas a pensar e a entender quem são essas pessoas e o que elas estão dizendo, desde a sua fé e desde os valores em que elas acreditam. Então, existe um diálogo muito intenso, até porque, muitas vezes, apesar desse senso comum que coloca LGBTs de um lado e igrejas do outro, pessoas LGBTs, pessoas quando se descobrem LGBTs, com enorme frequência, como é o caso de muitos de nós, foram criadas na igreja. Cresceram dentro de uma determinada fé, dentro de uma determinada experiência de sagrado. Pessoas cristãs não só são LGBT, como pessoas cristãs são mães, são pais, são irmãos, são irmãs, são vizinhos, são amigos, conhecem pessoas LGBT. Então, essa noção dessa separação é uma ideia que é construída. E é muito interessante porque os primeiros grupos que se organizam dentro das igrejas de pessoas LGBTs datam dos anos antes de Stonewall, que é um grande marco na história do movimento LGBT, que acontece em junho de 69. Em 68 foi fundado em 69 foi fundado, meses antes, foi fundado o Dignity, que foi o primeiro grupo de católicos LGBT fundado, o primeiro grupo de católicos LGBT fundado para trabalhar pelo respeito e pela inclusão e pela afirmação das pessoas LGBT dentro da Igreja Católica. Em 68, havia sido fundada a Igreja da Comunidade Metropolitana, que foi a primeira igreja que se chama inclusiva, uma igreja voltada especificamente para o público LGBT, para acolher o público LGBT. Ao longo do começo dos anos 70, surgem grupos similares entre luteranos, entre metodistas, nos anglicanos, enfim. Existe toda uma movimentação há muitas décadas. O primeiro grupo, aqui no Brasil, surge em 2007, como eu contei para vocês. E ele surge reunindo um conjunto de pessoas, um deles, um rapaz padre, que tinha se descoberto gay, e que começa a se perguntar essa pergunta, como é possível uma pessoa gay, no caso dele, ser católica. Outras pessoas LGBT católicas e duas moças heterossexuais, que eram católicas. Uma delas, eu gosto de contar essas duas histórias. Uma delas era católica, tinha se convertido já adulta ao catolicismo, e ela tinha um irmão gay, que inclusive é uma pessoa muito conhecida no Brasil, no meio gay, o André Fischer, a irmã do André, a Heloísa. Ela se converte ao catolicismo e a mãe dela, em algum momento, vira-se para ela e fala: escuta, agora que você é católica, você não vai começar a discriminar seu irmão, não, né? E ela falou: eu tenho que discriminar meu irmão porque eu sou católica? Qual é a relação entre uma coisa e outra? Muito chocada e muito instigada por essa pergunta, ela se reúne a esse grupo para entender por que pessoas LGBT supostamente não podem ser católicas e como pessoas LGBT podem ser católicas. Uma outra também hétero, tinha uma grande amiga, as duas tinham crescido juntos em igreja, se conheciam desde crianças, e essa grande amiga dela em algum momento se descobre lésbica e entra numa crise violentíssima, parecida com a minha, parecida com a de tantos outros, e ela fica muito chocada com a crise, com o sofrimento que a amiga vive, e com as dúvidas, e com os questionamentos, e com as acusações de pecado e de erro. E aí ela se junta a esse grupo, e ela é uma das fundadoras do Diversidade Católica aqui no Rio, em busca de respostas para esse mistério. Foi muito interessante porque eu me juntei a esse grupo em 2008,
e foram surgindo outros grupos. Em 2010 surge um grupo em São Paulo, em 2011 surge um grupo em Brasília, os grupos vão surgindo. Em 2014, a gente realiza aqui no Rio de Janeiro um primeiro encontro de católicos LGBT, primeiro encontro nacional de católicos LGBT no Brasil. A gente reuniu representantes de 7 grupos que a gente conhecia aqui no Brasil, na época, e fundamos uma rede nacional de grupos católicos LGBT. 7 grupos, do Brasil todo. Do Sul, daqui do Sudeste, do Nordeste, Brasília, só não tinha grupo na região Norte. Não tem ainda, inclusive. Ainda. E a gente funda a Rede Nacional de Grupos Católicos LGBT, isso em 2014. Em 2018, a gente fez um segundo encontro nacional de católicos LGBTI+, em São Paulo. E aí, a gente já tinha 15 grupos do Brasil todo, menos da região Norte. Nesse segundo encontro, a gente criou uma constituição para a rede e criou uma estrutura de coordenação para poder, enfim, fazer uma rede que efetivamente fizesse coisas e pudesse dar apoio para os grupos que estavam se formando e tal. E nesse processo a gente elegeu uma equipe de coordenação nacional, da qual eu faço parte. Eu sou coordenadora da região Sudeste e sou coordenadora nacional. Porque a gente escolhe os coordenadores regionais e dos coordenadores regionais se elege uma pessoa para fazer a coordenação nacional e um vice. E eu estarei nessa função até o ano que vem. Hoje, a rede reúne 22 grupos. Ainda não temos um grupo na região Norte, mas temos 8 grupos no Nordeste, 9 grupos no Sudeste, 10 agora, acabou de surgir um grupo novo aqui na Baixada Fluminense. Um movimento muito lindo de pessoas muito jovens, que isso é uma coisa que me emociona absurdamente. 2 grupos no Sul, 2 grupos em Brasília. E eu, quando fiz a minha pesquisa, eu fiquei com aquela pergunta, né? Tá, nesse contexto todo, como é que essas pessoas, como é que esses grupos se organizam para permanecer na igreja? E em algum momento eu me lembrei de uma situação que a gente viveu, que a gente estava no aniversário de um amigo, de um membro do Diversidade Católica. E esse rapaz, grande amigo meu, tinha um amigo que não fazia parte do grupo e que estava lá na festa de aniversário dele. E que, ouvindo a gente falar sobre essa coisa tão esquisita, católico gay, católico LGBT, como, hein? O rapaz vira-se pra gente e pergunta, mas, gente, assim, quem é que deixa vocês existirem? E eu, quando vi essa pergunta, quem é que deixa a gente existir? Nós ficamos, assim, um pouco irritados e um pouco espantados e um pouco chocados com a pergunta. E eu demorei um pouco para me dar conta de que essa pergunta era uma pergunta-chave, na verdade. Porque, justamente, ninguém deixa a gente existir. Nós simplesmente estamos aqui. E quando eu fiz a minha pesquisa, analisando os materiais que a gente usava, eu fui me dando conta disso, de como a gente permanece afirmando que nós estamos aqui e que a gente não precisa de autorização para isso. Nós simplesmente somos quem somos, inclusive cristãos, inclusive católicos. E que talvez o que se deva questionar não é se nós podemos ou não estar aqui,
Mas qual será a legitimidade da igreja para nos colocar para fora? Que Cristo essa igreja segue? Quem é Cristo que essa igreja segue? Para se julgar no direito ou no dever de nos colocar para fora. Porque a gente pode entender Cristo de muitas maneiras diferentes. O Cristo que essas pessoas, que nós seguimos, é um Cristo que andava com os excluídos do seu tempo. É um Cristo que andava com aqueles no seu tempo que eram considerados os indignos, os pecadores, os que estavam fora de qualquer possibilidade de salvação, os que estavam fora da lei, no sentido de uma lei legalista, de uma lei que separa as pessoas em quem está salvo e em quem não está. E justamente por criticar essa maneira de entender a lei, e justamente por dizer que existe uma lei que antecede todas as outras leis, que é a lei do amor, foi justamente por falar de um Deus que é Pai, e que é um Pai que ama, não é um Pai severo e rígido, mas é um Pai que ama, é o Pai da parábola do filho pródigo, que tem esse nome, mas que devia se chamar parábola do Pai amoroso. Por falar de um Deus assim, por falar que os legalistas eram hipócritas, porque estavam mais preocupados em tirar o cisco do olho do seu irmão do que em tirar a trave do próprio olho. Por isso, ele foi odiado, perseguido, julgado, condenado e morto pelos doutores da lei do seu tempo. Então, quando você vê uma igreja que se diz seguidora de Cristo e que muitas vezes assume uma postura que é tão parecida com as posturas que Cristo criticava, o que essa igreja está fazendo? Uma outra pergunta que eu aprendi muito cedo nesse trabalho foi uma vez que a gente teve proposto um exercício de leitura orante da Bíblia. E a pergunta para iluminar a leitura do trecho bíblico era... A pergunta proposta era... qual dádiva você, como pessoa LGBT, tem para oferecer para a igreja? E essa pergunta é uma pergunta que tem ficado guardada no meu coração até hoje, sabe? Em 2014, quando a gente fez o nosso primeiro encontro aqui no Rio, aconteceu uma coisa que é muito comum quando a gente se reúne. Sempre quando a gente se reúne, existe uma emoção que é tão palpável, existe uma alegria que é tão concreta em estarmos juntos, em celebrar a nossa fé juntos, em afirmar a nossa pertença
a igreja, e a igreja, quando eu falo, eu não estou falando da hierarquia da igreja, estou falando da igreja povo de Deus, que sempre tem alguém para comentar a gente. Essas pessoas que dizem que tem alguma coisa errada com a gente, elas precisavam estar aqui. Porque é tão evidente que aqui acontece onde dois ou mais de vocês se reunirem no meu nome, eu estarei com vocês. É tão evidente. É tão evidente, e aí falando em termos muito cristãos, né? É tão evidente o sopro do Espírito, que as pessoas que dizem que a gente não pode estar aqui tinham que estar aqui para sentir isso. E em 2014, aconteceu isso, a gente reunido pessoas, sei lá, eram o quê? Umas 40 pessoas de 7 grupos que tinham vindo ao Rio para esse encontro. E havia um padre, um jesuíta, figuraça, que acompanhava o grupo de São Paulo. E ele, num determinado momento, ele muito impactado com essa potência desse encontro, ele vira-se e fala: é pelas catacumbas que a igreja respira. E isso foi uma primeira resposta para a pergunta sobre que dádivas nós, como pessoas LGBT, temos a oferecer para a igreja. A dádiva de se libertar de uma lei fria e engessada e resgatar o princípio a boa nova do Evangelho, daquele Cristo que andava com os excluídos, que andava com os marginalizados do seu tempo. Uma outra dádiva que eu acho que a gente tem para trazer é o fato de que dizem que a gente tem que ficar do lado de fora porque a nossa sexualidade é desordenada, porque ela não é voltada para a procriação. E a gente costuma brincar dizendo que a gente tem um chamado. A gente é chamado a dar o nosso testemunho de que não tem nada errado com as nossas vidas, com os nossos afetos, com as nossas relações, nem com a nossa sexualidade, porque nós somos pessoas fora da norma heterossexual. E talvez isso possa ajudar as pessoas a descobrirem outras formas de se relacionar com seus corpos, com seus afetos, com o sexo. E se libertar dessa noção tão persecutória de pecado, essa noção de condenação, essa noção de que você precisa o tempo todo estar fazendo as coisas certas para garantir que você vai conseguir ser salvo. O nosso Deus é um Deus que nos ama infinitamente e que nos salva, não por nós mesmos, mas que nos salva por nos amar. E por ter nos criado com essa criatividade infinita, a dádiva da diversidade da criação,